aqui estamos mais uma vez nesse momento. Um momento especial, um momento de reflexão, nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. E a exemplo dos outros dias, quero lhe convidar mais uma vez para que pare um pouquinho aquilo que você está fazendo. Vamos conversar, existe algo especial a ser compartilhado contigo nesta oportunidade. A pergunta mais relevante que posso lhes fazer hoje é: será que Deus realmente ouve todas as orações? Será que quando levamos algumas questões à presença de Deus, assumimos que Ele é ocupado demais para dar ouvidos para aquilo que fazemos? Muitas vezes nós caímos em um efeito rotineiro. De acordo com as Sagradas Escrituras, o ato de orar é como abrir o coração a um amigo. E eu lhe pergunto, nós usamos de formalidade com um amigo? Não. Só que muitas vezes, na forma como nós oramos, nós construímos um cenário sugerindo de que Deus está fantasticamente distante de nós, e nós suprimos esse sentimento quando adotamos uma postura de falsidade, de mentira diante de Deus. Aí você diz: Erce, eu não posso mentir para Deus, mas por que é que mentimos? Nós mentimos a Deus quando passamos uma noite terrível, virando de um lado para o outro, preocupado com os problemas, com as incertezas do amanhã, e pela manhã dobramos os joelhos e falamos: Senhor, muito obrigado pela boa noite de repouso. Não foi uma boa noite. Por que não somos sinceros a Deus? Em detrimento a isto, muitas vezes estamos com o coração pesaroso por outras questões, e quando vamos nos apresentar a Deus, começamos a oração preocupados com o teor filosófico e o português irrepreensível na construção das frases. Senhor, meu coração louva a Ti pela oportunidade em estar em Sua presença, quando na verdade o que realmente Deus gostaria de ouvir é: Senhor, eu estou no meu limite, Pai. Para ser sincero, eu nem tenho vontade de orar. Só que a Sua Bíblia, a Sua palavra, ela me diz que se eu sinto falta de fé, eu devo pedir a Ti. Então estou aqui lhe pedindo, meu Pai. Por que não somos sinceros com Deus? O garoto tomou a iniciativa de escrever o Pai Nosso em um papel porque ele não sabia decor. Então ele colocou na cabeceira da sua cama e todas as noites ele se ajoelhava e ali ele começava a orar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Sua vontade, e assim por diante. E todas as noites ele orava desta forma, mas um dia ele tinha tido um dia repleto de atividades. Então ele simplesmente se ajoelhou e falou: Deus, é o que está escrito ali. Amém. Eu achei graça quando ouvi essa história. Mas quantas vezes eu e você fazemos isso? Deus já sabe tudo. Sabe todas as coisas, e era uma das questões que eu não conseguia compreender em uma determinada fase da minha vida. Se Deus já sabe tudo, por que é que eu tenho que falar para Ele? Imagine você, pai e mãe, está andando com o seu filho, segurando a mão dele pelo centro de alguma cidade, aproxima-se a data do aniversário dele, você e a sua esposa estão em condições para isso, e vocês veem que todas as vezes que o garoto passa em frente àquela loja, onde tem aquela bicicleta, os olhos dele brilham. Vocês estão com planejamento financeiro apropriado? Ele é um bom garoto, tira boas notas, é educado, é gentil, aprendeu a ser um menino responsável, e você sabe que seria legal poder presenteá-lo. Então você pensa: vou dar essa bicicleta para ele. Mas você nota que todas as vezes ele passa em frente à loja, os olhinhos brilham, mas ele não falou nada para vocês ainda. Então um dia, aproximando-se o aniversário, ele chega e diz: Pai, mãe, posso falar com vocês? Claro. Então, daquele jeito inseguro que só as crianças conseguem ser. Sabe aquela bicicleta lá? Pois é. E você, enquanto pai, olha para sua esposa, e vocês sorriem porque no coração de vocês têm como dar aquele presente, só estavam esperando ele pedir. Vocês já sabiam que ele queria.
Mas existe alegria no coração de um pai e de uma mãe quando consegue ouvir o filho dizendo: olha, eu gostaria. Queridos, será que Deus ouve e se importa com todas as nossas preces? Certa vez, há muitos anos atrás, eu estava começando uma jornada através do universo do rádio. E o primeiro espaço que me foi dado em uma emissora de rádio aconteceu na cidade de Francisco Beltrão, minha terra natal. E ali o espaço que me deram era das 11 da noite às 2 da manhã. No entanto, eu estudava pela manhã. 7h30 começava a minha aula. Para que eu pudesse estar na escola às 7h30, eu precisava estar de pé às 6, porque era o tempo que eu levava para conseguir me organizar. Então, 6h30 eu saía de casa com a bicicletinha para chegar na escola às 7h30. Então me deram uma oportunidade na rádio, mas era das 11 da noite às 2 da manhã. E eu disse: ótimo, perfeito. E eu, para estar na rádio às 11 da noite, eu precisava sair de casa por volta de 9h30. Mesmo com a bicicletinha ou a pé, eu levava um tempo realmente interessante para chegar na rádio. E eu lembro que uma noite choveu muito. Estava chovendo, chovendo demais, e eu pensei: como eu vou ir trabalhar? Eu tenho uma honra muito grande associada à história da minha vida. Confesso a vocês que nos últimos 6 anos alguma coisa dentro de mim virou uma chave, e eu comecei a estudar mais sobre algumas questões, me formei em algumas áreas, e fui desafiado a olhar para trás. E eu olhei para toda a vivência, toda a história, e ao invés de me envergonhar, eu comecei a me orgulhar da história. Porque quando você tem orgulho da própria história, você respeita as tuas raízes. E quando você respeita a tua raiz e a tua história, você tem respeito pela raiz e pela história da outra pessoa. E isso é extraordinário. Mas eu não poderia jamais dizer que passei fome. Mas vivíamos algumas dificuldades. E a verdade é que mesmo sendo 4 pessoas morando na mesma casa, não tínhamos nenhum guarda-chuvas. A gente nunca lembra de comprar guarda-chuva, a não ser quando chove. E quando chove você percebe que não tem guarda-chuvas. E eu não sabia como ir, porque se eu fosse e me molhasse totalmente, seria complicado partindo do princípio que eu ficaria 3 horas molhado. E é um pouco complicado você estar totalmente molhado em um estúdio onde tem uma série de equipamentos e assim por diante. E eu não sabia o que fazer. E eu comecei a me angustiar, porque existem coisas que somente a experiência do tempo te traz. Então a minha mãe olhou para mim e falou: vamos orar. Eu pensei: vamos orar? Mãe, a senhora não acha que Deus tem coisa mais importante para se preocupar do que o fato de eu estar precisando ir trabalhar e me molhar? A senhora acha mesmo que Deus vai parar tudo o que ele está fazendo? Porque, minha nossa, o Aércio precisa ir trabalhar e ele não pode se molhar? A minha mãe olhou para mim e eu já sabia no olhar dela que ela teve muita vontade de me falar algumas verdades, mas ela não disse nada. Ela só olhou para mim e falou assim: não seja um homem de pouca fé. Vamos orar. Não era um convite, era quase uma ordem. E eu me ajoelhei incrédulo. E a chuva caía, queridos. E já era desde as 5 da tarde que ela caía copiosamente. Sabe aquela chuva abundante? E eu me ajoelhei ao lado da minha mãe. E ela começou a orar. E eu estava muito incrédulo. E ela disse: Deus, o Senhor sabe que o meu filho precisa trabalhar. O Senhor sabe que a hora está passando. E o Senhor também sabe que nós não temos guarda-chuva. Só que o menino não pode se molhar, senão vai ficar doente. Então eu lhe peço encarecidamente, Deus, o Senhor tem poder para isso. Eu lhe peço que o Senhor permita que a chuva pare, só até ele chegar no trabalho, Senhor. E eu lembro de ter pensado: nossa, como essa mulher é folgada. Queridos, como essa luz que nos ilumina para que eu não fale o nome do Senhor Deus em vão. Ela falou: eu oro em nome de Jesus. Amém. E foi tal qual uma torneira sendo fechada.
Sabe quando você vai fechando uma torneira? E simplesmente a chuva parou. E eu olhei para minha mãe um pouco incrédulo e falei: Mãe, a chuva parou? E ela disse: Eu já sabia. É esse o relacionamento que Deus quer ter com você e comigo. Hoje eu oro a Deus até quando eu perdi uma chave. Eu oro a Deus quando eu preciso de uma vaga num estacionamento, sabe? Eu digo: Senhor, o Senhor sabe que infelizmente eu estou meio atrasadinho. Desculpa, no futuro eu pretendo me programar melhor. Mas eu preciso de uma vaga, Deus. Preciso de uma vaga meio perto ali do lugar onde eu tenho que chegar. E é impressionante, as coisas simplesmente acontecem. As pessoas chamam isso de lei de atração. Eu chamo isso de fé. Fé. E naquele dia eu saí do bairro São Miguel, Francisco Beltrão, onde mamãe mora até hoje, Rua João Goulart, número 135. E eu caminhei, atravessei o centro e cheguei na Rádio Continental, do Grupo Educadora. E minha mãe tinha orado: Senhor, eu peço que o Senhor permita que pare a chuva só até o meu filho chegar no trabalho. Quando eu coloquei os pés para dentro da rádio, a chuva caiu de novo. E na hora de ir embora, quando eu saí da rádio 2 da manhã, eu fiquei pensando: mãe, a senhora podia ter orado diferente, porque Deus atendeu o que a mãe pediu. E a mãe pediu que ele chegue ao trabalho e que não chova. Mas ela esqueceu de comentar: Senhor, na hora dele vir embora, que não chova. E eu peguei uma chuva que lavou a alma no retorno para casa. Queridos, Deus está pronto. Mas a gente precisa entender que Ele quer ser o nosso Pai. Ele quer ter um relacionamento com a gente. Ele se importa com o que é importante para você. Entende? Ele se importa, só que o problema é que a gente pede as coisas errado. Senhor, me dá paciência. Qual é a única forma de você adquirir paciência? É passando por situações onde você é submetido a um estresse externo e, por consequência, você vai aprimorar a capacidade de ter paciência. Ah, Senhor, me dá dinheiro. Deus vai criar várias formas onde você vai ter acesso a trabalho, você vai ter que se esforçar, vai ter que se dedicar, vai ter que sacrificar noites, vai ter que sacrificar domingos, mas você finalmente vai ter o dinheiro. Só que a gente pede como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Senhor, me dá paciência. Puf! A paciência, assim como o amor, assim como qualquer outro sentimento, ele é construído. Uma pessoa não é raivosa do nada, ela foi alimentando esse sentimento. Uma pessoa não é paciente do nada, ela passou por várias situações de estresse. Uma pessoa não ama do nada, ela aprendeu a amar. Entende? E aí entra o relacionamento com Deus e a fé. Que eu e você possamos ter condições de exercermos a crença de que Deus se importa com as pequenas coisas da sua vida, por um motivo bem simples. Se é importante para você, é importante para Ele. Ele ama você. Se tem algo que te tira a paz, Ele quer saber. Se tem algo que você precisa, Ele gostaria de ouvir. E nós vamos falar com esse Deus agora. Todos os dias eu tenho feito uma prece que sai do meu coração. Hoje, com a sua permissão, meu querido ouvinte, eu quero fazer diferente. Certa vez os discípulos estavam reunidos e disseram: Senhor, nos ensina a orar. E ele disse: vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém. Queridos,
Na mesma proporção que você perdoa, és tu perdoado. Acabamos de orar a respeito disso. Ah, mas Aércio, as coisas estão difíceis. Eu sei. Mas o que oramos? Senhor Deus, que o pão não nos falte e que a gente possa ser liberto do mal. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a paz, e que aqui, no teu coraçãozinho, você possa sentir a plenitude e jamais esqueça, existe uma promessa extraordinária, uma promessa que devolve a dignidade, uma promessa que restaura casamentos, uma promessa que devolve emprego, uma promessa que cura câncer, uma promessa que te torna pleno. E esta promessa está nas Sagradas Escrituras, e assim diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu os ouvirei. Sararei a terra e curarei as suas feridas. O mundo já te humilha demais. Não se deixe humilhar por um mundo. Se humilhe na presença do Senhor. E Ele vai restaurar você. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos,